um oizinho, porque você foi o primeiro a estar presente. Tá nos ouvindo, Eduardo? Ok. Não, enfim, aos demais conectados, o nosso bom dia. Esse é o primeiro de uma série que nós vamos fazer a respeito de saúde do homem, dirigido, né, pela enfermeira, pela doutora Raquel, né, e que vai trazer seus convidados para falar sobre a política nacional de saúde do homem e seus eixos estratégicos. Hoje ela vai fazer a sua primeira apresentação, trouxe alguns convidados e ela vai poder apresentá-los a vocês. Depois desse bate-papo que eles vão ter, ela vai dizer o quanto tempo eles vão bater papo, vocês vão fazendo as perguntas e a gente vai tentar ajudar a Raquel e aos seus convidados a responder. Raquel, com você. Olá, é muito bacana ter essa oportunidade de poder estar aqui com amigos tão queridos e enfrentando esse desafio de bater um papo sobre as questões de saúde do homem, que é um eixo temático bastante complexo que nós precisamos incluir no nosso dia a dia. Nós vamos ter a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas por meio da internet. Vocês podem mandar as questões com o Marcelo. O Marcelo é médico de família, tem histórias fantásticas, uma vivência fantástica em saúde da família, uma paixão pela saúde da família, pela atenção básica, o que é muito importante, né, para trabalhar em qualquer setor, não só na atenção básica, mas que nós tenhamos paixão por aquilo que nós nos propomos a fazer. E o Marcelo vai trazer muita de sua experiência, desse enfrentamento diário das demandas, das contribuições que são possíveis na atenção básica. E também o Marcelo é professor do curso de medicina, da Faculdade de Santa Marcelina, de Jundiaí também, né? Tem também aí uma trajetória acadêmica bastante importante e interessante para a gente debater. E eu tenho aqui o Breno, querido amigo, psicólogo, tem se debruçado sobre as questões de gênero, sexualidade, trabalhado na discussão de alguns mitos, paradigmas, que são bastante importantes de serem debatidos quando nós tratamos da saúde do homem. E eu, Raquel, né, sou teleconsultora do Telesaúde, também há 30 anos na atenção básica, em regiões que têm uma vulnerabilidade bastante grande, e também apaixonada pelo trabalho na atenção básica, na estratégia saúde da família. Nós vamos, né, eu vou chamá-los a uma breve apresentação, mas nós vamos debater hoje, nessa série que a Cláudia comentou, nós vamos nos dedicar a discutir questões da atenção básica, do processo de trabalho na atenção básica, diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica de 2017, e vamos transversalizar nessas diretrizes, no que nos sinaliza essa política, questões inerentes à atenção à saúde do homem. E nós vamos também, né, trazer ao debate as questões de gênero, transversalizando possibilidades no contexto do dia a dia das equipes. Então, eu vou passar para o Marcelo também falar um pouquinho dele, para o Breno, para nós começarmos ao debate propriamente dito. Olá, bom dia para todos. É um prazer estar aqui com essa mesa ilustre, principalmente com amigos e amigas, né? Raquel, Breno e conheci hoje Cláudia, obrigado pelo acolhimento. É um prazer estar aqui podendo discutir uma questão tão iminente, real e que vai, por incrível que pareça, trabalhar a inclusão, porque minha experiência profissional ela né, tem alguns anos, algumas décadas em saúde pública, em medicina de família e comunidade, atendendo nas comunidades,
há um pouco tempo atrás, há 6 anos na academia, e eu consigo realizar isso de forma paralela. Então, talvez a minha potencialidade na discussão do debate hoje seja mais o dia a dia, a prática. Quais são os desafios da inclusão do homem, né, na política nacional de inclusão à saúde do homem, e o que a gente pode colocar como realidades, dificuldades. E, então, eu estou aqui à disposição para a gente debater, inclusive com os colegas que estão à distância, sobre os desafios e a iminência e a necessidade de incluir o homem no nosso escopo de atendimento, na nossa carteira de atendimento, que durante décadas, né, nós temos barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras logísticas e barreiras até dificuldades de políticas que agora estão sendo contempladas ou pelo menos lembradas para que a gente possa incluir esse grupo de risco. Eu diria que o homem é um grupo de risco hoje, que ele não contempla isso. Eu acho que esse é o maior desafio, é não contemplar que nós estamos em risco, né? Dado a quantidade de anos que nós vivemos a menos do que as mulheres. Ou seja, as mulheres têm uma tradição de se cuidar, cuidar da sua própria saúde, do autocuidado, muito mais efetiva do que nós homens, né? Eu agradeço o convite, estou à disposição e queria passar a palavra então para o meu amigo Breno, para ele fazer as considerações também. Bom dia também a todos, obrigado pela presença, obrigado a todos aqui da mesa, Raquel, Marcelo, colegas também, que eu tenho muito carinho, muita satisfação em poder dividir a mesa. Raquel, Cláudia, né? A Cláudia, que também conheci hoje. Cláudia, obrigado pelo convite. Falar sobre saúde do homem, falar sobre o homem é sempre muito tentador e eu acho sempre muito importante, ainda mais nos últimos anos, né? A gente tem falado muito sobre masculinidades e eu tenho essa experiência, né? Eu sou psicólogo clínico, então já há 20 anos venho percebendo também até o próprio movimento na clínica o quanto isso vem mudando, né? Homens procurando cada vez mais a terapia. É uma coisa que tem me chamado bastante atenção, né? E olhar um pouquinho para essa questão das masculinidades tem feito com que eu olhasse para a minha própria masculinidade também. Por isso que eu acho que sempre falar e debater sobre o homem, sobre masculinidades, é olhar um pouquinho para dentro de mim e rever muitos desses conceitos. Eu acho extremamente importante falarmos sobre isso, porque o homem sempre esteve um pouquinho, né, um pouquinho em paralelo nos debates sobre gênero, porque sempre ocupou um lugar muito hegemônico na sociedade e pouco falou e pensou a respeito dele mesmo, né? As mulheres, elas vêm de um lugar, né, muito diferente, uma trajetória muito diferente dos homens. É um lugar, as mulheres vêm de um lugar justamente de enfrentamento. E nós não estivemos, pelo menos, enfrentando absolutamente nada. A gente sempre se manteve num lugar muito tranquilo, muito confortável, né? E eu acho que é justamente esse o processo que nós estamos fazendo agora, né? Desenvolvendo agora. Eu desenvolvo também algumas rodas de conversa com homens e eu quero trazer um pouquinho dessa experiência para o debate aqui. Agradeço novamente, estou à disposição de todos. Bacana, né? Nossa mesa tem tudo para gerar um debate bastante interessante, né? Tanto em relação às questões práticas, quanto em... Pessoal, vou pedir para vocês manterem seus microfones fechados, porque a gente... Por favor. Alô? Porque a gente não consegue conversar, a gente acaba escutando vocês. A gente vai ter um momento de abrir os microfones e conversar com vocês, tá bom? Obrigada. Bom, é muito importante num debate, quando nós nos propomos a um debate como esse, que nós tenhamos a compreensão da complexidade do trabalho na atenção básica. A atenção básica ocupa hoje no sistema de saúde uma posição de entrada, porta de entrada do usuário numa rede. Uma rede que se propõe uma atenção integral. Quando nós trazemos a compreensão do que é atenção básica para o cotidiano do trabalho,
nós temos a clareza de que as equipes, os profissionais da atenção básica, enfrentam uma complexidade inimaginável. As demandas, na maioria das situações, se sobrepõem aos recursos que nós temos, recursos humanos, recursos de insumos e materiais. Por outro lado, nós vemos a vulnerabilidade das comunidades, das pessoas, que veem nesses serviços e nessas equipes, muitas vezes, o principal e o único recurso para suas demandas. Então, diante disso, né, da vivência, do que é essa realidade no dia a dia e do nosso papel de técnicos de saúde, nós temos responsabilidades por territórios hoje, isso está bem incorporado ao nosso cotidiano de trabalho, as equipes de saúde trabalhando com territórios definidos, com populações adscritas, pelas quais nós temos uma responsabilidade técnica, né, de prover atenção e atenção na medida das possibilidades, o mais integral possível. O que move esse debate hoje é uma questão epidemiológica, né? Os homens estão morrendo, a população jovem está morrendo nos nossos territórios, e nós precisamos trazer isso para o nosso debate do dia a dia. Nós precisamos, enquanto equipe, parar de fato e pensar epidemiologia, pensar território, pensar essa questão da multiprofissionalidade no nosso dia a dia do trabalho. Então, veja, e também é importante que nós consigamos situar a evolução de algumas políticas. O Brasil, ele vem investindo em políticas públicas com base também no critério epidemiológico e no critério de vulnerabilidade. Nós temos, inicialmente, lá em 84, com a criação das ações integradas de saúde, um olhar muito voltado à atenção à criança, né, com a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança, o PAISC, e nós temos uma Política Integral de Atenção à Saúde da Mulher, o PAISM. Essas duas políticas, elas se dedicaram, elas objetivaram naqueles momentos reduzir índices de mortalidade que à época eram absurdos, né? Nós tínhamos à época estados em que a cada 1.000 crianças que nasciam, 450 morriam no primeiro ano. Então, em face de nós lidarmos com política pública de saúde e necessitarmos adequar recursos a dados, a indicadores epidemiológicos, essas políticas vão sendo priorizadas em detrimento de outros segmentos. Em 2009, né, nós temos, de fato, uma mobilização interessante que volta o olhar para a questão da saúde do homem, em razão de quê? As políticas dão certo, né? Apesar de nós, trabalhadores da saúde, pelo desgaste diário, nós termos muitas vezes aquela sensação de que o nosso trabalho não está resultando em algo, né, palpável, de melhoria de indicadores, a realidade se mostra diferente. O nosso trabalho tem dado resultado, nós temos reduzido mortalidade em vários segmentos, nós temos enfrentado vários agravos com uma resolutividade considerável. O SUS é modelo de sistema de saúde para vários países, ou seja, tem dado certo, apesar de não ser fácil. Eu acho que nós que estamos na prática, né, nós estamos lá no dia a dia, vemos o quanto é desgastante, mas tem dado resultado. Então, é o momento de nós, equipes de saúde, profissionais que estamos aí na gestão de equipes, né, ou naquele contato direto com o nosso usuário, com o agente comunitário, todos os membros do NASF, né, que nós possamos começar a debater esse assunto. Nós temos aí na saúde do homem, ou na não saúde do homem, né? Porque é um segmento, um gênero, que nós não vemos com frequência nas nossas unidades de saúde. Normalmente, nós vamos observar a presença muito constante da mulher, da criança, e o homem entrando no serviço de saúde já no ciclo de vida idoso. Esse homem da fase intermediária
não permeia, não está no nosso cotidiano de trabalho. E aí nós precisamos pensar, por que ele não está? Né? Quais são as minhas responsabilidades em razão disso? Já que ele tem uma esperança média de vida menor que as mulheres, vai viver na média 7 anos a menos que a mulher. Ou seja, quando esse homem, né, constrói a sua família, trabalha numa fase de aquisição que é bastante ampliada para criar filhos, né, formar esses filhos, quando ele chega numa fase que teoricamente ele vai poder usufruir de toda essa construção, ele está morrendo ou está sequelado. Então, nosso debate vai girar muito em torno disso. Como é que a unidade atenção básica pode começar a direcionar algumas ações para monitorar, assessorar, acompanhar esse segmento. E aí é muito importante que nós discutamos algumas questões em relação aos processos de trabalho na atenção básica e a própria questão de gênero aqui com o Breno. Né? Será que o nosso discurso do dia a dia, as nossas chamadas na UBS, né, os nossos cartazes, o layout das nossas unidades, será que ele favorece a presença desse homem? Será que a forma com que nós organizamos a nossa agenda, o nosso processo de atendimento, ele permite e contribui para que nós tenhamos esse segmento dentro do escopo das nossas ações? Será que nós estamos trabalhando para reduzir essa mortalidade? E nos eixos, né, nessa série a que nos propomos, quando nós vamos discutir a questão da violência, será que nós estamos, enquanto equipe multi, em algum momento, discutindo projetos de saúde coletiva, para o coletivo, em que nós consideremos a violência como um agravo que deve ser enfrentado pela equipe de saúde? Então, essa nossa trajetória caminha em torno disso, né? Então, eu não sei, Marcelo, Breno, eu quero deixar vocês à vontade para entrar, para conversar, e assim, de pensarmos possibilidades, discutirmos um pouco esse cotidiano e como a gente pode se reorganizar para isso. Sim, como nós somos uma mesa de debate e discussão, eu vou provocar as discussões. E eu vou provocar as discussões até como um trabalhador também, e hoje um crítico, né, do próprio trabalho. Então eu vou fazer, e assim, né, por favor, opiniões que eu vou expressar aqui, elas algumas vezes são opiniões pessoais da minha vivência, justamente para provocar um debate. Eu acho que um olhar crítico, a minha vivência foi no decorrer de quase 20 anos de estratégia da família, a gente tentar contemplar acesso, que é um atributo, é uma característica da atenção primária, fundamental, eu diria que é o mais importante, talvez, porque sem acesso a gente não presta atendimento. E sem o atendimento a gente não consegue desenvolver os outros atributos de atenção primária. Longitudinalidade, coordenação, integralidade e assim sucessivamente. Então, acesso é algo fundamental. Acesso, então eu gostaria de perguntar até para as pessoas que estão trabalhando, são trabalhadores atuais, que tipo de acesso a gente está proporcionando para os homens na nossa agenda, no nosso atendimento? Né? Nós estamos dando acesso com facilidade de horário, com alternativas de horário, com a possibilidade de atender uma demanda espontânea não programada, de acordo com a disponibilidade daquele profissional, daquele homem naquele dia, naquele instante. Né? Isso sempre foi uma crítica que eu fiz, porque a minha agenda era quase que, a maioria da agenda era feminina, os homens eram raros quando apareciam. E quando eles apareciam, o que eu conseguia contemplar da vinda deles é que eles tinham deixado de trabalhar naquele dia, tinham um prejuízo financeiro naquele dia, ou iam ter que compensar, enfim. Então, um dos impedimentos, uma das dificuldades do homem acessar a saúde pública, o SUS, ou o atendimento médico na atenção primária, é o trabalho, é o vínculo empregatício, é a inflexibilidade de horário, é o vínculo que ele tem com o emprego e a inflexibilidade também do empregador de proporcionar a ele um momento de cuidar da sua saúde. Eu acho que uma modificação que contemplou isso são, dentro da saúde do trabalhador, os exames
rotineiros, né, os exames, né, ocupacionais né, seriados, que aquilo você acaba proporcionando um atendimento ao homem no local do trabalho, no horário do trabalho, está na lei, né? Foi uma modificação da lei que contemplou essa possibilidade. Mas eu diria assim, nós, na atenção primária, o que nós estamos fazendo? Primeiro, acesso. Nós estamos dando acesso a esse atendimento. Segundo, nós, profissionais de saúde, nós estamos capacitados para atender as principais demandas do homem. Nós sabemos lidar com o tabagismo, nós sabemos lidar com o alcoolismo, nós sabemos, conhecemos amplamente o conceito de promoção da saúde, sabemos orientar uma dieta adequada, nós sabemos quais são os principais motivos que matam os homens, que provocam morbidade, mortalidade, né? Eu estava pesquisando isso e eu acreditava que o que mais mata o homem é doença cardiovascular. Sim, isso continua matando os homens, mas hoje violência também mata o homem. Doença gastrointestinal mata o homem também. E será que a gente está habilitado para abordar isso tecnicamente? Então eu diria, a gente está habilitado a atender uma pessoa que chega espontaneamente no posto de saúde e diz assim, doutor, eu quero parar de usar bebida alcoólica, eu quero parar de beber. A gente sabe abordar? A gente sabe as perguntas? Eu quero parar de fumar, a gente sabe abordar, ou você vai responder para ele, não, vai lá na recepção, marca uma consulta, quando eu tiver vaga eu lhe atendo. Ele não vai nem voltar, ele mal veio naquele dia, que dirá ele vai voltar num outro dia de atendimento, né? Ele vai ao bar e ele bebe, ele fuma, porque é muito mais fácil. O acesso à bebida e o acesso ao cigarro é muito mais fácil, né? Então, exige uma motivação dele e nós, como profissionais de saúde, devemos ser incentivadores e ampliadores dessa motivação, e não desmotivadores. Então, esse momento é um momento que a gente não pode perder a oportunidade, eu diria. É uma intervenção breve e oportunística. Não perca a oportunidade de abordar um homem que tem um desejo, não só o homem, né, todas as pessoas, mas como aqui o tema é homem, não perca a oportunidade de abordar o álcool, o uso do álcool, o abandono do tabaco, outras drogas, a estratégia de cultura da paz. E eu faço esse questionamento também. Que tipo de posicionamento de cultura da paz nós temos de preservação da vida quando o homem chega na unidade de saúde querendo um atendimento não programado e a gente nega o atendimento para ele, né? Não, será que isso é cultura da paz? Será que isso é inclusão? Será que isso é preservação da vida? Que são conceitos básicos de cultura da paz e de promoção da saúde? Então eu diria isso, né? Talvez quando entre um homem hoje, como a Raquel mencionou muito bem, há 2 décadas atrás, há 3 décadas atrás, a nossa preocupação era com mortalidade infantil, era com mortalidade materna. Hoje nós somos muito bem sucedidos nisso, né? As nossas políticas foram muito bem resolutivas, resolveram o problema. Hoje a iminência, o problema passou a ser o homem, né? As populações excluídas também, né? Os grupos de excluídos. Então, hoje a gente precisa focar a nossa atenção no trabalho a essa população que também está sofrendo, que também está morrendo, que também está perdendo qualidade de vida. Então, faço essa discussão aqui sobre isso. Como que nós estamos prontos? Nós somos prontos para atender as demandas do homem? Ou será que o Novembro Azul, nós vamos só exclusivamente pensar em próstata? Não, isso mudou. Se a gente abrir o site do Ministério da Saúde hoje, o layout do site do Ministério da Saúde não fala sobre próstata, fala sobre saúde do homem como um todo, como promoção da saúde, como mudança no estilo de vida, como preservação da integridade física, da prevenção e da promoção da saúde de doenças cardiovasculares, assim vai. E eu acho que nós temos que nos direcionar na discussão em torno disso, né? Não sei se o Breno concorda. Mas eu acho que isso que o Marcelo traz é tão importante porque nós temos uma complexidade muito grande nesse processo. Muitas vezes, o próprio homem ele não tem consciência dessa necessidade, né? E a importância de nós termos aqui o Breno, por quê? Porque muitas vezes a unidade de saúde ela pode até reorganizar seus processos. Isso é fundamental que nós comecemos a pensar como esse acesso tem se dado, como nós temos capacitado a equipe, o agente comunitário, as pessoas que têm um contato mais próximo com esse segmento, isso é fundamental e nós não temos dúvida. Precisamos pensar em fluxo, acesso, mas vai muito além disso, porque o próprio homem, né,
por razão de paradigma, de mito, da questão de gênero mesmo, que está culturalmente instituída, ele não percebe isso. Então, a equipe ela tem desafios que se sobrepõem a essa dimensão estrutural, que é a dimensão cultural, a dimensão social, e que nós precisamos, como o Marcelo muito bem colocou, levar esse debate para rodas de conversa com a equipe. Pela vivência que eu tenho lá, antigamente o SIAB, né, o Sistema de Informação da Atenção Básica, e agora o ESUS, nós temos no grupo de demandas de prioridade o alcoolismo. Não era raro ver naqueles dados que os agentes comunitários traziam, número de pessoas maiores de 15 anos alcoolista, 0, 1, né? 0, 1, ou seja, a equipe não está preparada, né, para ver, para abordar, e nós sabemos o quanto o álcool, né, ele causa dano à estrutura familiar, à sociedade, é uma das drogas de maior prevalência, e a gente vê aquele dado ele é interessante porque ele mostra o quanto nós conseguimos mascarar coisas, situações, agravos, para os quais nós não nos consideramos preparados para abordagem. Como é que aborda? Como é que nós vamos preparar esse agente comunitário para chegar no usuário, num cadastrado nosso e falar assim, você bebe, você depende de álcool, né? Então ele não se sente preparado. Então essa questão, ela vai muito, ela é complexa, ela é ampla e ela depende da estrutura, ela depende dessa equipe, desse processo de trabalho, mas ela depende também dessa questão de gênero, sociocultural, que está instituída e a gente precisa começar a se capacitar para esse discurso dentro das nossas unidades. Porque muitas vezes, não, na maioria das vezes, a saúde da mulher, a violência contra a mulher, o abandono da criança, ele está relacionado a um desajuste familiar que vem do homem, né? Do alcoolismo, da violência, de uma série de situações que a gente conhece muito bem. Então, acho que nesse sentido o Breno pode ajudar a gente aí, chamando atenção para alguns aspectos que normalmente estão ali na nossa frente e que a gente não percebe. A gente fala tanto no novembro, né? E a gente fica muito, eu acho que a discussão social fica às vezes muito voltada para essa questão dos homens, né? Pensar na saúde, né? E como é que eles estão promovendo, como é que eles estão acessando a saúde. Eu achei ótimo você ter tocado nesse assunto, Marcelo, porque eu ainda considero que tem um fator preponderante, né? Que está matando muitos homens, que é o machismo, né? A saúde do homem é extremamente necessária e a saúde do homem passa justamente por a gente entender quais são as narrativas desses homens também. Porque, por exemplo, muitos homens que se drogam, bebem, eles preferem o recurso, muitas vezes, da bebida, né, ou o caminho da bebida, porque é um caminho também de autoviolência. Ao invés de externalizar um conflito, uma questão muito pessoal, que poderia justamente fazer com que ele refletisse, pudesse sair daquele lugar, né, de sofrimento, a bebida é um recurso para que ele fique com ele mesmo, só causando ainda mais violência. Ele acentua ainda mais a sua dor. Então, acho que as narrativas masculinas, isso eu tenho percebido, por exemplo, nos grupos de homens que eu promovo lá na clínica. Tem uma atividade, só para ilustrar, né, o que eu estou comentando. Tem uma atividade, por exemplo, que eu dou uma folha, né, para os homens, uma folha sulfite, e eu peço para cada um deles escrever na folha um sentimento, né, que algo que eles sentem, mas eles não costumam falar a respeito. Então, eu peço para eles escreverem um sentimento e, né, que eles não costumam falar habitualmente sobre aquilo, e aí depois eles vão passando, a gente mistura, né, eles não se identificam, e depois nós fazemos uma leitura, cada um faz uma leitura do sentimento do outro, e eu aviso, olha, vocês estão lendo um sentimento de alguém dessa sala que ele não costuma externalizar, ele não costuma falar sobre isso, vamos prestar atenção que sentimentos são esses. E é muito interessante porque quando a gente começa a ver os sentimentos e os afetos ali expostos, amor, carinho, sentimento de pai, eu estou lembrando de alguns, né? Amor da mãe,
é algo que ele entende como algo que ele sente, mas ele não consegue falar a respeito. E aí eu fico pensando, que dificuldade é essa, né? De que lugar nós estamos falando? Esse homem que sempre esteve socialmente, sempre se construiu num lugar de apogeu, né? de hegemonia, de superioridade. Que lugar é esse que, em determinado momento, esses homens eles estão se rompendo, eles estão num processo de crise, né? Passaram a olhar para dentro de si e começaram a perceber que assim não tem acesso. E não é que não tem acesso à saúde, eles não conseguem acessar eles mesmos. Eles não conseguem olhar para dentro deles mesmos. Porque são essas narrativas. O silêncio dos homens é um silêncio que traduz a impossibilidade de poder transgredir, de poder olhar para dentro deles. É muito sofrido olhar para dentro deles. Imagina, por um jovem escrever sobre um afeto e ele reconhecer que ele não fala sobre isso, imagina o quão é difícil, né, a vida deste rapaz, desse indivíduo que ele não consegue acessar esse afeto. Ele reconhece como algo existente, mas ele não acessa. E aí ele vai vivendo sempre transgredindo, né? Sempre negligenciando, né, esse afeto. É algo muito sofrido. Quando você falou em acesso, Marcelo, lembrei de uma questão que eu tinha falado logo na minha abertura. Na terapia, no consultório, eu tenho percebido assim, nos últimos 5 anos, a cada 10 atendimentos que eu realizo, 8 são homens, né? Coisa que há 10 anos atrás era justamente o contrário. E isso tem me chamado muita atenção, porque que os homens agora estão vindo e da maneira como eles estão vindo, né? Porque antigamente eles vinham geralmente por terapia de família, por terapia de casal, era a esposa, era a namorada que com muita dificuldade conseguia trazer o homem. E eles vinham geralmente muito contrariados, né? Não gostavam de conversar comigo, ficavam inclusive assim me encarando, né? Assim, porque você está diante de um outro homem, e diante de outro homem, o que o homem faz? Bate, né? Bate entre machos. E eu justamente num lugar de acolhimento e tentando romper justamente com essa relação, né? Que é uma relação de violência que nós estabelecemos socialmente. E hoje eles chegam de uma forma totalmente diferente. Já não tem mais, não são mais namorados nem esposas. Eles chegam sozinhos, chegam por livre, espontânea vontade e assim muito sofridos, né? Mas muito dispostos. Destruídos, mas muito dispostos a falar sobre esses afetos, esses silêncios. Então, um homem chegar a admitir ser machista e entender os seus processos de violência contra o outro e contra si, é o que tem tornado muito significativo o trabalho com homens, com masculinidades. E é o que eu tenho percebido, por isso que eu tenho me debruçado mais a respeito disso, porque nós não podemos só olhar para as narrativas femininas. As mulheres têm tido e sempre terão uma contribuição enorme, inclusive o próprio movimento o próprio debate sobre masculinidade, ela só acontece por causa dos feminismos, né? Mas eu percebo que não tem como a gente falar só através das mulheres. Nós precisamos convocar, agora é iminente, né? Assim, a gente precisa convocar os homens a poder falar e expandir, né? Se aprofundar muito mais nessas questões. Eu acho que aí todo mundo falando faz muito mais sentido, né? Interessante, né? A complexidade com que nós lidamos no dia a dia. E a atenção básica é isso. Houve momentos em que nós dizíamos que a atenção básica era de baixa complexidade, né? Uma definição totalmente correta, porque nós vamos lidar com demandas de uma complexidade enorme e para a qual muitas vezes nós não estamos preparados e temos insegurança e temos dificuldade. Em relação a esses aspectos, eu acho que vale a pena a gente debater um pouco sobre isso. Nós temos trabalhado com atenção básica no sentido de dar uma sustentação teórica para ela, que houve momentos em que as pessoas falavam assim, o médico de verdade é o médico que opera, né? O neurocirurgião, o médico de atenção básica não é médico, né?
Então, assim, essa é uma questão que já nos incomodou. Eu acho que nós já até superamos isso, porque nós estamos ali no dia a dia com demandas que precisa de muitos arranjos para poder encaminhar, resolver, né? E uma questão que nós temos trabalhado é a questão de dar sustentação teórica ao trabalho na atenção básica. Então, nós temos formado pessoas, dando uma ancoragem nesse sentido. Quando nós pensamos a complexidade de assegurar a atenção integral à saúde do homem, e muito nessa perspectiva do que o Breno traz, né, a questão de gênero, a questão do machismo, da masculinidade, que é uma coisa externa ao homem, mas também interna ao homem, né, nesse sentido do que ele traz, o reflexo disso na convivência desse homem, mas o reflexo disso na internalidade dele. Então, consideramos e nós temos diretrizes para os processos de trabalho, nós temos uma fundamentação teórica, que nós trabalhamos com níveis de prevenção, a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária. É muito importante que as equipes de saúde, elas comecem a pensar nessas questões, já trabalhando o garoto, a adolescência, o programa de saúde na escola, onde nós temos ali no território de abrangência das nossas unidades, a responsabilidade de lidar, de assegurar atenção, acesso também a criança, pensando na gravidez na adolescência, pensando na questão da paternidade desse garoto, quando ele engravida uma menina, e aquilo fica para a menina, olha, tá aí o problema, eu vou pegar outro. Esse debate, as equipes, né, e hoje ampliando possibilidades com a equipe NASF, né, os profissionais da rede de apoio psicossocial, assistente social, psicólogo, de começar essa discussão nas escolas do território. Nós precisamos fazer rodas de conversa, sentar com esses jovens, mas no sentido de repensar as formas que nós temos feito isso, não é para ir lá dar uma aula, falar de método, de IST, mostrar uma lesão no pênis, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, é que a gente possa sentar numa roda, sentar no chão ali com esses jovens, com esses garotos e garotas, e começar a discutir isso, porque ao mesmo tempo, como o Breno bem coloca, são máscaras ou escudos que esses homens e esses jovens acabam utilizando para refletir o quê? Muitas vezes a falta de espaço, né? Porque mudou muita coisa, as mulheres mudaram, passaram a exigir coisas desse homem, né? Ou aquele papel passivo que a mulher tinha, muitas vezes, né? Dava um certo conforto para esse homem, e hoje ela não tem mais esse papel passivo, mas esse homem continua, esse garoto, esse homem continua reproduzindo comportamentos e expressões que ele ainda imagina dar sustentabilidade a essa questão da masculinidade, da virilidade, né? Então, nós, enquanto equipes, quando nós vamos debater processo de trabalho, diretrizes para o nosso dia a dia de trabalho, a essência disso pode estar muito além, em ações de promoção da saúde, como o Marcelo bem coloca, e como prevenção primária, lá no início do processo. Muitas vezes vai ser um núcleo muito duro de enfrentamento ou de diálogo com o homem, com raízes muito duras em relação ao que ele pensa, ao que ele incorporou como verdades. Muitas vezes as nossas maiores possibilidades estão lá no começo, né, de enfrentar tanto as questões que são de doenças e agravos que são mais prevalentes à questão de gênero masculino, como a violência, o uso de drogas, a questão da paternidade, o acesso se dê em outras frentes, né? E nós temos, enquanto técnicos, enquanto profissionais, que gerar mobilizações nesse sentido.
né? Até que ponto as equipes estão parando, e eu vou trazer isso várias vezes aqui durante o nosso debate, até que ponto, em quais momentos nós temos privilegiado essas discussões, né? Até que ponto nós realmente estamos trabalhando com diagnóstico de território, nós estamos analisando mortalidade, morbidade em nossos territórios, e até que ponto nós estamos de fato empenhados e preocupados em enfrentar essas situações, né? O que você acha, Marcelão? Eu concordo com você plenamente e eu queria fazer duas colocações aqui. Uma colocação técnica do ponto de vista médico, da medicina de família, e depois fazer uma convocação para o Breno, uma opinião pessoal minha em relação às mudanças que nós estamos vivendo. A primeira colocação técnica do ponto de vista médico nós estamos diante de uma campanha de prevenção de doenças de promoção de saúde num grupo específico, no caso os homens, e aí a minha provocação quando um homem chega no consultório médico, que tipo de abordagem técnica a gente vai ter? Que tipo de evidência científica a gente tem hoje para essa abordagem técnica? Porque parece que rotulado num passado recente que a abordagem ela tem que ser da próstata. E eu diria que as evidências científicas hoje de rastreamento chamam muito mais a atenção, por exemplo, para a identificação e diagnóstico da hipertensão. Então, em nível de evidência A, você verificar a pressão uma vez por ano, e que isso, muitas vezes, a equipe, ela subtrai isso do consultório. Eu digo até uma meia-culpa do consultório médico, que muitas vezes a gente privilegia outro tipo de exame do que a verificação da pressão. Nós temos o mês de novembro, que também é o mês da detecção do diabetes, no Dia Mundial. A detecção do diabetes em nível de evidência B, fazer rastreamento. Que a gente está fazendo rastreamento só em novembro ou a gente está fazendo isso durante o ano todo? Será que a gente está verificando pressão só quando o paciente solicita para nós? Ou será que a gente faz isso rotineiramente porque a gente sabe que isso é um nível de evidência A de rastreamento? Isso fica os questionamentos. Muitas vezes eu fui solicitado dentro da consulta, um homem chega para mim e fala assim, doutor, eu estou vindo aqui fazer um check-up. E o check-up, eu pergunto assim, o que é check-up? Qual o check-up? Quais são os exames de check-up que estão dentro das evidências científicas? Então a gente acaba rastreando coisa desnecessária, doenças desnecessárias, utilizando recurso desnecessário. Muitas vezes o resultado de exame vem para nós, e desculpe a palavra, vem com uma batata quente na mão e depois a gente não sabe o que fazer. E aquilo que realmente deveria ser solicitado não é. É nível de evidência A, não só verificar a pressão, mas solicitar HIV e VDRL, rastreamento para sífilis. Nós estamos fazendo isso no nosso rastreamento, no nosso check-up que o paciente solicita para nós. Nós estamos solicitando sorologia de hepatite B e C, que é nível de evidência B. Nós só estamos nos restringindo diabetes, isso, ou nós estamos só nos... Sem dúvida, né, as dislipidemias, ou será que nós estamos mecanicamente solicitando um rol de exames que já estão formados na nossa cabeça culturalmente, sem nenhum tipo de evidência científica para rastreamento? Essa é a provocação que eu faço para os colegas, principalmente os colegas médicos. E será que nós, dentro do consultório, principalmente da medicina de família e comunidade, será que nós estamos estimulando promoção da saúde, mudança do estilo de vida, incentivando a atividade física, incentivando a alimentação saudável? Nós não estamos fazendo isso. Não sei se pela demanda também, que, né, muito grande. Raquel colocou aqui, eu não posso perder esse gancho. O Mendes, o Eugênio Vilaça Mendes, ele elevou a nossa autoestima da atenção primária quando ele disse que nós somos um serviço de alta complexidade, porém de baixa densidade tecnológica. Ele melhorou a nossa autoestima, disse assim, puxa vida, nós somos importantes, né? Nós somos importantes no processo. Eu brinco muito dizendo assim, não me coloque na UTI, nem no centro cirúrgico, num plantão da UTI, porque se eu for para a UTI, se eu tiver 12 leitos, acho que 10 vão morrer na minha mão e a culpa foi minha, né? Porque eu não sei fazer aquilo, então eu não fui treinado, então eu não vou. E eu diria a mesma coisa, que tipo de médico e médica nós estamos recebendo na atenção primária? E que tipo de impacto? Será que eles estão capacitados, habilitados para trabalhar na atenção primária? Para fazer esse tipo de rastreamento? Conhece a evidência científica, conhece a epidemiologia, conhece o território, estabelece estratégias de ação a médio, a curto, médio e longo prazo? Porque se eles não estiver fazendo isso, ele vai estar matando muito mais do que eu.
né? E ele não vai nem saber que foi ele que matou. Em 5 anos ele matou 300, né, de doença cardiovascular por doenças que poderiam ser potencialmente evitáveis. E a gente não trabalhou nesse sentido. E aí, finalmente, eu queria fazer uma provocação para o Breno, né, para a Raquel, para a Cláudia que está aqui na mesa. Assim, nós vivemos transformações constantes. Eu acho que a sociedade está sempre em transformação. Mas eu tenho procurado aprender muito com esse momento de transformação e com essa geração mais nova, que é isenta, ou pelo menos ela tenta ser menos isenta de preconceitos do que a minha geração foi, e ela é mais inclusiva do que a minha geração foi. Então, talvez, Breno, esse movimento dos homens buscarem a terapia e abdicarem dos preconceitos, será que isso não é influência dessa nova geração que é mais desapegada, ela é mais horizontal, ela enxerga a pessoa como um todo, ela não enxerga diferenças? Será que é essa geração que está nos provocando também a busca do cuidado, né? Essa transformação não está sendo envolvida? Eu sei porque eu tenho 2 adolescentes em casa e eu escuto eles muito, né? E eles me provocam o tempo todo para não ser preconceituoso, para ser inclusivo e para diminuir as diferenças entre homem e mulher. Será que é isso o caminho? Acho que sim, Marcelo, também. Acho que também. É uma geração com disposição mesmo em poder debater assuntos que há anos atrás, em outros tempos, eram tabus. Não tenha dúvida. A questão da sexualidade ela é inerente. Assim, os jovens eles falam de forma muito mais aberta, né? Procuram entender, compreender muito mais a respeito do próprio corpo, desejo, sobre prazer, sobre relações. Eu acho que é uma geração muito interessante. Eu gosto muito de conversar com jovens, porque inclusive trazem concepções, ideias muito, muito particulares, né? Agora, acho que também é isso, mas eu acho que tem alguns outros fatores. A própria internet, por exemplo, o advento da internet possibilitou muito também com que esses jovens eles acessassem a informação de uma outra maneira. Tá certo que a gente também tem que fazer a gente tem que mapear, né? Tem que ter muito cuidado também com os conteúdos da internet. Mas essa possibilidade de você acessar essas informações e até na comunicação rápida que você tem com os colegas, né, com outras pessoas, enfim, você pode conversar com gente do outro lado do mundo, né? Essa informação também, e a maneira como ela é acessada, ela possibilitou também com que os jovens eles pudessem expandir ainda mais as informações, né, a respeito disso. E aí, uma coisa que eu acho fundamental, que ajudou muito com que essa geração também repensasse seus posicionamentos diante de si, né, e do outro, foi justamente esse movimento, essa questão que eu acho que é muito próprio das próprias mulheres, né, de também provocarem nos homens um olhar próprio que os homens não tinham, né? Então, de pensar assim, olha, você pode chorar, você pode ter contato com esse afeto, você tem sentimento e você não precisa se negligenciar, você pode falar a respeito, né? Enquanto o grupo de mulheres se organizam, né, as mulheres se organizam para poder falar, né, e ocupar um espaço que antes sempre, né, que eram espaços restritos a elas, os homens eles nunca tiveram essa preocupação de se organizar e ocupar espaços ou repensar seus espaços que eram ocupados. Por quê? Porque sempre foi um lugar muito confortável mesmo, né? Sempre foi um lugar muito tranquilo para esses homens. E eu acho que olhar para este movimento das mulheres fez com que os homens eles também começassem a olhar para dentro de si e falar assim, peraí, mas tem coisas diferentes acontecendo. As mulheres elas estão num outro momento, elas estão nos questionando, elas estão nos colocando na parede, nos perguntando, sabe? Fazendo com que a gente olhe para dentro da gente, porque o momento não é mais o mesmo, as coisas não são mais como eram antigamente. Inclusive, talvez daquilo que eu tenha aprendido do meu pai, do meu avô, as coisas não são exatamente assim, porque eu não me compreendo mais dessa maneira. Eu não quero mais sustentar as referências que eu tive como homem. E as mulheres têm ajudado muito nesse questionamento, falando, olha, as coisas não são exatamente assim, você não pode ficar me interrompendo, você não pode ficar fazendo brincadeira, você não pode ficar tocando no meu corpo se eu não assim o permito, né? As referências masculinas, elas nunca tinham sido tocadas antes. E agora que nós estamos tocando nessas referências, a gente começa a perceber que a educação que nós recebemos foi uma educação
enrijecida, empobrecida, de muita violência, uma educação empobrecida mesmo, né? Então, quando a gente toca nessas referências, a gente começa a se aprofundar nessas questões, é onde os homens eles começam a se ressignificar. Mas eu acho que são 3 fatores aí. Eu acho que sim, a geração é uma geração disposta, porque o momento hoje é de uma abertura maior ao diálogo, né? Eu acho isso importante. A questão da internet e a possibilidade de acessar as informações, né? E o movimento das mulheres, que isso eu acho que toca diretamente as mudanças e as transformações masculinas. Bom, eu quero fazer agora uma provocação para o Marcelo. Né? Marcelo veio nesse naipe aí desde o começo, eu vou provocar vocês, agora eu vou provocar o Marcelo um pouco. E assim, sabendo de que ele tem plenas condições por viver esse dia a dia. Bom, Marcelo, no dia a dia do nosso trabalho na atenção básica, nós somos consumidos de uma forma bem complexa. São demandas, né? E aí vem a troca de receita, o acolhimento, a sua agenda, administrativamente nós temos uma carga importante, né? Nós temos que gerar dados e isso é necessário, é importante. No contexto que a gente vive hoje, com protocolos tão direcionados, né? Eu tenho que fazer o pré-natal da mulher, eu tenho que fazer a puericultura regularmente, eu tenho alguns dados que eu tenho umas metas, né? Que é um debate que a gente tem. Que possibilidades concretas nós temos de incluir esse segmento no nosso dia a dia? Que é possível, ainda não é o momento, as equipes já estão sufocadas o suficiente e não dá para pôr mais nada, é possível fazer rearranjo, o que você acha? Raquel, não tem dúvida que é desafiador, né, e angustiante para as equipes a gente incentivar essa discussão e fica a impressão de que a gente vai incluir mais uma demanda. Eu não sei se a gente vai incluir mais uma demanda. As demandas, elas estão ali. Se você quiser minha opinião objetivamente pessoal, o estudo de White, epidemiológico, fala que nossas equipes de estratégia de saúde da família estão sobrecarregadas. Nós temos uma quantidade de pessoas sobre a nossa carteira de cuidados que em poucos lugares, né, outros países, nós não temos essa realidade. Então, uma coisa é a realidade que nós trabalhamos, que é uma realidade insalubre, sobrecarregada, a gente não pode negar isso, né, estamos numa mesa de discussão, e uma coisa da minha característica é ser realista. Então, nós somos realistas, as nossas equipes são sobrecarregadas. Mas essas demandas, elas estão aí, elas vão continuar surgindo no decorrer da longitudinalidade. Hoje, a discussão é a discussão dos homens, mas daqui a algum tempo a discussão será outra. Mas como foi no passado, a demanda da mortalidade infantil, como foi no passado a demanda do pré-natal, nós tivemos que nos apropriar dessa condição técnica. Então, eu acho que o que eu diria, respondendo objetivamente a sua pergunta, nós, profissionais de saúde, nós temos que nos apropriar tecnicamente de como abordar a saúde do homem. Essa é a nossa missão. Em que espaço da agenda isso vai acontecer? É o desafio. Eu não saberia responder em que espaço da agenda, mas eu diria assim, se o colega hoje que está me escutando, a colega que está me escutando, eu diria assim, se capacite para rastrear corretamente as pessoas que buscam o seu atendimento, aquele atendimento. Isso não vai mudar, a sua porta vai continuar a mesma. Se capacite para abordar uma pessoa que tem o desejo para parar com a bebida alcoólica, saiba fazer o diagnóstico, saiba fazer as perguntas de rastreamento, utilize o protocolo CAGE, o audite se você tiver mais tempo, capacite a sua equipe multiprofissional para fazer o diagnóstico ampliado, o diagnóstico diário, como você bem mencionou, Raquel. Nós temos dificuldade de enxergar o alcoolismo na nossa comunidade. A gente acredita que isso seja normal e a gente subestima, vira brincadeira, vira piada, e os problemas estão ali. 12% da população é suscetível a ser adicto do álcool se for exposto, e nós somos expostos na adolescência. 98% dos adolescentes brasileiros a utilizar um álcool. E
12% tem possibilidade de se tornar adicto. E a gente negligencia isso. Negligencia é uma palavra forte. A gente faz de conta que não enxerga, ou não enxerga, porque nossas demandas são maiores, nós temos outras demandas. Essa é uma demanda iminente também. E, ao mesmo tempo, eu diria, aí também dando um feedback sobre a abordagem do tabagismo e as políticas nacionais de abandono do tabagismo, o Brasil é um dos países mais bem-sucedidos ao abandono do tabagismo. Em 1980, nós tínhamos quase que 54% da população tabagista, fumante. Hoje, agora em 2016, nós somos 14%. Nós não, porque eu não sou mais fumante, mas né, já fui, mas nós somos hoje, fumantes no Brasil, somos 14%. Reduzimos 40%, isso foi certamente efeito de nosso trabalho, né, nossas políticas de saúde que são bem-sucedidas. Então, hoje nós estamos nessa discussão para incluir mais esse rol de pessoas que precisam da saúde coletiva, e a gente vai ter que viver com esse desafio. Vai ser mais um desafio, né, Raquel? Mais um do que a gente já passou todo esse tempo, né? Então, mas se eu tivesse que dar uma mensagem final para os colegas, para as equipes, não se desesperem, porque nós temos uma atuação muito importante e muito efetiva. Eu acho que o que falta para nós é resultado. A gente não tem informação sobre os resultados do nosso trabalho, mas o resultado do nosso trabalho é muito eficiente. A gente precisa se apropriar disso, saber que nosso trabalho diário funciona muito bem, incluir mais essa demanda e bola para frente, tocar, que a iminência é essa, né? Vou aproveitar, nem acrescentar, nem complementar. Eu acho que só acabar sendo repetitivo e falar um pouquinho em cima da fala do Marcelo, que eu acho que, Marcelo, você me remete muito a essa ideia de é um trabalho muito educativo com os homens, né? Porque trabalhar com homens é como nós também, da área da saúde, como é que nós vamos receber esses homens. Eu acho que cabe a gente também ter essa flexibilidade e esse olhar de acolhimento, porque necessita, esses homens eles chegam com uma necessidade de ser acolhidos e romper um pouco com essa rigidez que muitos desses homens chegam, né? Porque é o medo, eles chegam com medo, né, de falar sobre saúde, de olhar para o próprio corpo e saber como é que está o estado de saúde, porque ele está morrendo de medo, né? Ele não quer ter contato com isso. Está certo que, ok, falar sobre saúde a gente fica com medo mesmo, mas os homens, eles têm muito receio de fazer qualquer tipo de pesquisa e averiguação sobre a própria saúde, porque, imagina, eu nunca olhei para isso, então com certeza alguma coisa talvez esteja em desajuste. E agora eu olhar para isso é algo que eu não quero pensar. Eles chegam justamente nesse lugar, né? Eu não quero pensar a respeito. Então você tem que romper, você não tem só que acolher, você tem que romper um pouco com essa resistência e com esses medos dos homens. Por isso que eu acho que o trabalho educativo é de você explicar, né? O beabá mesmo, a base, né? E aí eu acho que a fala de vocês vai muito nesse sentido. Porque, por exemplo, vou trazer aqui como exemplo a Lei Maria da Penha, que eu acho que é uma lei que a gente tem que enaltecer sempre. Porque a Lei Maria da Penha, ela contempla, por exemplo, grupos de homens, de grupos reflexivos, de homens agressores. E 75%, por exemplo, 75% desses homens agressores, antigamente, eles eram reincidentes. Né? Depois que passam por esse programa dos grupos reflexivos, e aí faz com que esses homens pensem por que eles agrediram, de que maneira que foi, o que motivou eles a isso, né? E faz com que eles pensem e olhem para dentro de si, esse número baixa para 5%. Né? Quando você faz com que esses homens entendam e pensem sobre as suas atitudes, né? O porquê daquilo, e coloque eles num lugar justamente de reflexão, né, onde eles conseguem debater, inclusive percebendo histórias de outros homens no mesmo lugar que deles, né, eles conseguem ter uma compreensão diferente de si e ressignificar essa ideia mesmo, né, que eu falei do machismo, porque são atitudes, é uma maneira sempre muito violenta, né, de agir com o outro e consigo. Porque historicamente sempre foram homens assim. E aí eu acho que o trabalho de educação é extremamente importante. Né? Por isso que nós, quem está do outro lado, quem está na outra ponta, tem que acolher muito, tem que ter muita disposição para receber esses homens. Porque você precisa puxar, né? Você precisa forçar com que eles falem, com que eles pensem, porque o movimento ele é muito válido e acontece. Né? O bom é que a gente vê que isso acontece. Quando eles estão dispostos, eles conseguem falar a respeito de si, eles conseguem se ressignificar, e é muito importante, é valoroso demais, né? Então acho que
é desafiador por causa disso, porque quando a gente pensa num processo de reeducação, é sempre um desafio, né? Muito legal. Tem um aspecto que sempre me chama a atenção, e é uma coisa que sempre em oportunidades, nos cursos de pós-graduação, né, multiprofissional, eu sempre trago a pauta. Um reflexo bastante interessante da equipe, no sentido de que ela não tem um olhar priorizando a saúde do homem, é a composição da própria equipe. Se nós pegarmos 100 equipes de saúde da família, nós vamos ver que em torno de 90% delas é muito difícil ter um homem compondo a equipe. Nós ainda temos algo que nós mesmos não percebemos em relação a isso. Os agentes comunitários, praticamente na sua totalidade, são mulheres maduras, numa determinada faixa etária. Nós ainda não incorporamos a questão da prevenção e promoção da saúde aos pares. Nós não pensamos na importância de incluir um jovem no grupo, na equipe, para que ele possa trabalhar essa população na comunidade, de incluir o homem para que ele possa fazer encaminhamentos, tecer discussões em relação ao que é o boteco daquela comunidade, como é que é o futebol daquela comunidade. Então, a própria equipe, ela mantém uma estrutura em que fica muito claro, olha, esse serviço aqui é para isso aqui, não é para esse segmento, não é para discutir vulnerabilidade, você enquanto gênero, homem, vulnerabilidade, não é para trabalhar as questões de atenção integral, porque quando eu penso em atenção integral na saúde do homem, e novamente remetendo ao trabalho da equipe multiprofissional, eu penso em muita coisa, eu penso em trabalho, né? Eu tenho ali um assistente social na minha equipe, como é que está a questão de emancipação desse sujeito, enquanto sujeito mesmo, né? Não enquanto arrimo de família, que isso tem mudado bastante também, mas o trabalho enquanto dignidade, a educação enquanto emancipação, tudo isso permeia a complexidade do nosso trabalho com esse segmento e com os demais, né, que a gente tem lidado. Então, nós ainda temos dificuldade, apesar, né, da tônica do Marcelo em relação, olha, nós estamos sendo reconhecidos, mas nós mesmos ainda temos dificuldade no sentido de entender a amplitude das ações que nos são atribuídas, a integralidade nos seus vários sentidos, nos seus vários eixos, esse trabalho multiprofissional, sob uma coordenação do cuidado, centrada na pessoa. Nós precisamos olhar a pessoa, esse gênero, ser, indivíduo, que muitas vezes está perdido em algumas questões de que tem que prover, mas não tem de onde prover, o país enfrenta uma crise ideológica, ética, de acesso a uma série de coisas, né? Então, é papel da equipe de saúde ter diagnósticos ampliados nesse sentido, e que a equipe nuclear, a equipe de saúde da família, assim como a equipe NASH, assim como os outros recursos da comunidade, eles possam ser pensados para que a gente também não vá para alimentar o estigma que já está aí, de que, como o Marcelo também citou muitas vezes, olha, a saúde do homem é olhar para a próstata dele, é olhar para esse ser integral, né, no sentido de emancipar economicamente, politicamente. E aí muitas vezes a gente para assim, mas é demais para mim, como é que eu vou dar conta de tudo isso? E não, aí entra o trabalho em equipe, o trabalho multiprofissional, o conhecimento de fato do perfil dessa população adscrita aos nossos territórios, e o quanto saúde é muito mais do que intervenção e procedimento, né? Muito mais do que isso. Então, passa por uma reconstrução muito complexa, Breno, porque passa por uma revisita à forma com que nós entendemos esse processo de cuidar desse gênero, nossa mesmo. As unidades, elas têm um formato, né? E o formato, ele é claro, ele emite mensagens muito claras de quem são os sujeitos daquele espaço, né? Então, tá claro, você chega ali, olha, aqui esse espaço é para essas pessoas, é para esses processos, né?
Nesse sentido, eu acho que nós temos que pensar a complexidade disso, mas iniciar um movimento, né? Porque pensar a saúde do homem transversaliza a saúde de todos os outros segmentos, de todos os demais segmentos, né? Quando a gente fala em roda de conversa, eu não sei se vocês notaram, eu só vou falar uma coisa só em cima disso que você falou, tá, Raquel, que acho que é importante mencionar. Como tem surgido rodas de conversa pelo Brasil todo. Tem uma muito conhecida no Rio de Janeiro chamada Memo. Sabe como é que surgiu? Dentro de uma barbearia, o dono da barbearia juntou lá os amigos e aí promoveu lá uma cervejada. E vamos falar sobre homens. E aí começou a falar, né, espontaneamente, assim, livremente, cada um, né, tocando em alguns assuntos, né, então sobre paternidade, como é que foi em relação ao próprio pai. E aí ele começou a perceber que foi um formato que funcionou. Tem em Salvador roda de conversa que acontece na laje, né? Então fazem a churrascada. Tem temas, né, específicos para serem debatidos, mas eu acho que é isso. São iniciativas muito válidas, né? Aqui em São Paulo, nós temos ali no Centro Cultural Vergueiro, a cada mês é promovido também rodas de conversa para falar sobre saúde do homem. Inclusive, esse mês foi, 15 dias atrás, aconteceu justamente lá uma roda de conversa para falar sobre saúde do homem, né? E aí você percebe que, assim, os homens, eles chegam, né? Eles se sentem convidados, né? Eles se sentem à vontade para poder participar, porque são rodas com homens, né, conduzidas por homens. Muitas vezes também tem rodas que também, e as mulheres são sempre muito bem-vindas a esses debates, mas são, acho que, essas iniciativas que a gente tem que ter. Assim, as coisas podem acontecer, não precisa de uma formalidade, de um protocolo, você se organiza, né? É só você se organizar e começar a conversar com o teu colega, né? Sobre coisas básicas que antes talvez você não conversaria, né? É muito mais do que ficar falando sobre aquela ideia bem estereotipada, né? Muito mais do que ficar falando sobre cerveja, mulher e futebol. Eu acho que não é isso, mais que os homens, nunca foi isso, né? Que os homens queriam falar. Os homens sempre queriam falar sobre outras coisas. E aí ficava, né? Sempre de forma muito restrita. Eu acho que é isso. Acho que são exemplos que você traz para a gente que são possíveis, né? E aí, nós pensarmos mesmo, a configuração das nossas equipes, quais são as possibilidades de acesso, de encontro, né, com esse segmento. Mas, enfim, a nossa proposta de hoje era essa, de nós trazermos aqui uma introdução do que nós propomos. Nós vamos caminhar no sentido de apresentar os 5 eixos da Política Nacional de Saúde do Homem. O nosso próximo encontro vai tratar um pouco do acolhimento, possibilidades de acolhimento, como é que nós podemos organizar os nossos serviços para isso, e nesse debate também vamos trazer à pauta alguns processos de trabalho, possibilidades, vamos discutir com vocês possibilidades. Nós estamos abertos a 10 minutos de perguntas. Fiquem à vontade, temos aqui o Breno, o Marcelo, eu mesmo, para contribuir com alguma pergunta que vocês possam ter. Agradecemos a participação de todos e pedimos que no nosso próximo encontro vocês possam divulgar, trazer mais pessoas, de repente parar a unidade para a gente bater um papo com a unidade, se tiver uma reunião de equipe, uma reunião gerencial, uma reunião mensal, de repente uma oportunidade para a gente estar inserido nesses espaços aí com vocês. Eu só vou relatar aqui algumas iniciativas que estão tendo. O Eduardo comentou que tem uma roda de conversa e de música na UBS às sextas-feiras, que os homens também participam. Eu escrevi que era uma coisa super interessante, essas iniciativas. Tem um modelo muito antigo que começou dessa forma e começou a abrigar homens com problemas de alcoolismo, que é o AA. É uma iniciativa muito antiga e que hoje em dia ela pode ser incentivada
é uma referência, porque não tem só A, né? Tem todos os As, né? Elas são mistas, mas elas podem vir a ajudar, né? É um estilo, né? Um espaço para você ter os seus minutos de falar das suas dificuldades, né? Enfim, hoje a gente estourou o tempo e altamente justificado. Se a gente não tivesse uma reunião à tarde, a gente teria avançado mais no horário. Mas é importante também para quem está assistindo e possa assistir na sua completude, que a gente tenha um horário para acabar e terminar. E um complemento que a gente pode fazer, da minha parte como tele, que eu estava adiantando, é que expertises como o de vocês, que não conseguem estar em todos os espaços ao mesmo tempo, que pela telemedicina e pela telesaúde vocês podem estar. Vocês podem ser convidados virtualmente a fazer parte dessas conversas, né? Porque são às vezes conversas distantes, né? Em outros municípios, mas vocês podem estar presentes assistindo a roda de conversa que está acontecendo, por instrumentos extremamente gratuitos, às vezes por um telefone, por um WhatsApp virtual, você pode ficar assistindo a conversa e participando com as suas expertises. Então, hoje em dia, quase que não existe desculpa para a gente não poder participar e vincular essas iniciativas entre as equipes, né? Na questão da formação, né, vertical, desde o agente comunitário até o gerente da unidade, que quem sabe mais possa estar virtualmente, né, Raquel, que a gente tem falado sobre isso, né? A telesaúde, né, como uma ferramenta da Política Nacional de Educação Permanente, é uma tendência e que também nós precisamos começar a utilizar. O telesaúde ele tem algumas iniciativas, tanto de apoiar, assessorar as equipes em demandas do dia a dia, na discussão de casos. Então, nós propomos uma presença longitudinal também junto às equipes, né? Para que possamos discutir questões muito atreladas sempre às principais políticas de saúde do Ministério da Saúde. Essa é uma diretriz que nós seguimos constantemente e que, por ser uma tendência, nós precisamos começar a incluir esses processos na nossa dinâmica de trabalho. Nós agradecemos, vou passar para o Marcelo dar um tchau, Breno, e agradecemos a presença de vocês. Eduardo, obrigado, aí você está desde o início participando com a gente, contamos com você nas outras vezes, traga outras pessoas. Muito bacana ver você aí. Nós agradecemos e vamos lá para o próximo encontro, Eduardo. Eu queria agradecer o acolhimento da Cláudia, que nesse espaço aqui da Unifesp. Obrigado pelo convite também, a Raquel, uma amiga, o Breno, parceiro já estamos ficando parceiros de discussão da saúde do homem, né, querido? E estamos juntos aqui. E um abraço para o Eduardo, que não sei se o Eduardo sabe, mas praticamente toda a nossa transmissão aqui, o Eduardo teve a visão, né, a imagem dele projetada para nós. Eu acho que ele não sabe disso, né? Praticamente para ele, né? Então, Eduardo, praticamente você ficou online aqui para nós a discussão inteira. E eu vi que você de Guarulhos, um abraço para o pessoal de Guarulhos, tem bons amigos aí, a Paula, a Verônica, o Walter, né? Um abração para vocês todos aí, obrigado pela presença, eu estou à disposição sempre, agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Também quero agradecer muito a Cláudia e o convite da Raquel, muito obrigado pelo acolhimento, também pela oportunidade de falar sobre o tema. Eu quero aproveitar essa última fala, então, só para recomendar são 3 documentários, inclusive foi lançado agora, esse ano, em 2019, que é O Silêncio dos Homens, link disponível no YouTube. Assistam, é um documentário espetacular, organizado pela ONU Mulheres e o site Papo de Homem, que é um site muito ativo, né, nas discussões sobre masculinidades. Um outro documentário de 2016, se eu não me engano, é isso mesmo, que é Precisamos Falar com os Homens, é um debate sobre gênero, que aí eu acho que é
um documentário que vai falar também sobre masculinidades, mas inclui necessariamente as discussões sobre gêneros, e eu acho que é também uma referência para a gente pensar sobre isso. E um documentário que eu acho que talvez seja o mais conhecido de todos, que é um documentário estadunidense, que é o The Mask You Live In, que é a máscara, né, que você veste, que é muito bacana também. Eu acho que é uma ótima referência também sobre os debates sobre masculinidades, enfim, e toda essa gama de informações, tá bom? Era isso, obrigado, e estou sempre à disposição de vocês também para outros encontros. Prazer é nosso. Carolina Viana também apareceu várias vezes na nossa apresentação. Tudo bem, Carol? Flávia ali, tudo bem, Flávia? Um prazer ter vocês, contamos com vocês nas próximas, convidem mais pessoas para estar aqui debatendo com a gente, discutindo esse tema, porque aponta aí como uma nova necessidade e uma responsabilidade nossa. Nós agradecemos muito, um abraço carinhoso para todos vocês e até a próxima, hein?